feliz com Jesus hoje? Amém? Glória a Deus. Pensa essa chuvinha, né, irmão? Bem calminha. Querido, por sua cabeça, vamos orar. Queria orar, tirar um tempo de oração com você, intenso. Nós possamos entrar na palavra de forma intensa também. Amém? Pai, nós te pedimos, vem com o teu Espírito, Senhor. Vem com o teu Espírito Santo sobre essa igreja hoje. Manifesta o poder do teu Santo Espírito, Senhor, sobre cada um de nós essa manhã. Pai, nós não merecemos a dádiva do teu Santo Espírito se manifestando em nós, mas nós precisamos dele. E o Senhor prometeu, quando subiu aos céus, que enviaria o Consolador, que enviaria alguém à sua altura, Senhor. Nós te pedimos, Pai, não a presença, mas a manifestação do teu Espírito em nós, Senhor. Principalmente no nosso entendimento, Pai. Nós precisamos renovar a nossa mentalidade nesses dias. Nós precisamos, Pai. Assim como o pastor Tiago falou sobre finanças, toda a falha financeira em nossas vidas começa na mente. Aliás, toda e qualquer falha em nossas vidas começa na mente. Por isso nós te pedimos que o teu Santo Espírito nos toque na nossa mente, renove a nossa mente nessa manhã. Nós não queremos mais sair daqui como nós chegamos, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, vem com o teu Espírito. O Espírito da profecia seja manifesto agora aqui. O Espírito da profecia, do cumprimento profético, que induz a igreja a um cumprimento profético para os últimos dias, se manifeste aqui agora, em nome de Jesus. Nós invocamos o Espírito de Deus, o Espírito da profecia nesse ambiente. Nós abençoamos esse ambiente, nós abençoamos essas pessoas, a mente delas, que elas sejam sensíveis ao teu toque, à tua voz, e repreendemos todo espírito de distração aqui agora. Todo espírito que entende roubar a semente da palavra, que possa cair no coração, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Saia. Em nome de Jesus, saia desse ambiente, saia das mentes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Espírito Santo, que se manifeste no nosso meio. Nós não queremos apenas uma visitação, nós queremos uma morada em nosso meio, nós queremos a tua permanência em nosso meio, manifestando o teu poder, a tua glória, a tua graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Bom dia a todos, graça e paz. Amém? Querido, hoje eu gostaria de estar trazendo para você um entendimento sobre o que impor no coração essa semana. Eu já vinha entendendo nos últimos meses para falar. O Senhor comunicou, essa semana seria o momento ideal. Gostaria de compartilhar com você os 4 níveis do verdadeiro movimento profético da igreja. Os 4 níveis do verdadeiro movimento profético da igreja. O que nós devemos entender sobre isso, sobre o verdadeiro profético, o verdadeiro movimento profético da igreja? Porque nós somos, sobretudo, uma igreja profética. Amém? Todos que fazem parte da igreja são proféticos. Amém? E também porque tem muita gente que já está falando sobre o falso movimento profético, já está apontando para o falso. Olha, esse aqui é o falso movimento profético, esse aqui são os falsos profetas. Então já tem muita gente fazendo esse trabalho. O nosso trabalho aqui hoje o meu trabalho aqui hoje é fazer com que nós venhamos a entender um pouco mais do verdadeiro movimento profético da igreja.
como que a igreja deve se movimentar a nível profético nos últimos dias. Amém? Glória a Deus. Algo muito interessante, querido, que eu entendi sobre o falso e o verdadeiro, é que as pessoas que elas lidam com notas, com cédulas no banco, que a todo momento elas ficam em contato com cédulas, elas não estudam a cédula falsa, elas estudam profundamente a cédula verdadeira, porque estudando essa cédula, automaticamente quando vem uma cédula falsa, na hora ela vê, isso é falso. Então a minha intenção aqui hoje é isso, é trazer uma clareza maior para você sobre o movimento profético da igreja, para que você possa bater o olho e entender, bom, aquilo ali é falso, aquilo ali não condiz com as escrituras. Pode estar arrebentando a boca do balão, pode estar ressuscitando um morto, mas não condiz com a palavra de Deus. Amém? E um segundo motivo que nós entendemos sobre o verdadeiro movimento profético da igreja é porque Jesus, ele era extremamente profético. Jesus era um profeta de ofício, que ele se movimentava extremamente de forma profética. Cada passo dele era extremamente estratégico em cumprimento a uma profecia. Jesus não dava nenhum passo em vão, querido. Todos os passos eram friamente calculados, entendendo que estava escrito a profecia a qual ele devia cumprir naquele momento. Jesus, ele não perdia tempo. E quando você entende melhor o movimento profético, você entende melhor a movimentação de Jesus, o porquê que ele fez muitas coisas. Não são apenas histórias bonitas, querido, são histórias de cumprimentos proféticos. Todas as histórias de Jesus são histórias de um cumprimento profético, em cada história. E quando você entende quem Jesus é e por que ele fez o que ele fez, automaticamente, querido, você consegue entender melhor também quem você é. E automaticamente entendendo melhor quem você é, você entende melhor o que você precisa fazer, como que você precisa se movimentar. Amém? É um conjunto. Então, uma das principais características de Jesus, como eu falei, foi se mover em cumprimento às profecias. Ele cumpriu, do seu nascimento até a crucificação, mais de 300 profecias. E ele ainda vai cumprir mais algumas, em torno de 312 é o número final, quando ele voltar na próxima vinda, na sua segunda vinda. Ele ainda tem profecias que precisam se cumprir. Amém? Então, quando você lê que Jesus, muitas vezes Jesus diz: eu vim fazer a vontade de meu Pai. Eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. Muitas vezes nós lemos isso. Tente mudar ali a vontade do Pai para cumprir profecias, é a mesma coisa. A vontade do Pai estabelecida através de Jesus era que ele cumprisse tudo que estava escrito a seu respeito. Amém? Ele encarnasse o que estava escrito a seu respeito. Glória a Deus. E automaticamente, quanto mais nós como igreja, quanto mais nós andamos com Jesus, quanto mais nós andamos, temos relacionamento com o seu Santo Espírito, mais nós vamos nos parecer com ele. É impossível você andar com uma pessoa muito tempo e não se parecer com ela. É impossível. Muitos dizem aí fora que nós somos a média das 5 pessoas nas quais nós nos relacionamos, né? Que essas 5 pessoas, uma delas seja o Espírito Santo de Deus, na sua vida, Jesus. Amém? Para você se parecer mais com Jesus. Então, ao andarmos com Jesus na caminhada da fé, nós automaticamente nos parecemos com Ele. Então, nós, ao nos parecer com Ele, nós temos que fazer algo semelhante ao que Ele fazia. Sermos cumpridores de profecia na terra também. Amém? Glória a Deus. Ah, pastor, eu sou parecido com Jesus. Jesus é o meu modelo. Então, se mova de forma profética. Se mova como Ele se moveu. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então agora eu gostaria de gastar um tempo com você falando sobre os 4 níveis
de uma pessoa inserida, que está inserida no verdadeiro movimento profético. Ah, eu estou na igreja, já estou inserido no verdadeiro movimento profético? Nem sempre. Existe. Por que eu estou dando tanta ênfase ao verdadeiro movimento profético? Existe o falso. Então é questão de lógica. Nós precisamos discernir o falso e o verdadeiro. E melhor, estar inseridos no verdadeiro movimento profético, como indivíduos, como família, como igreja, amém? E por que nós precisamos entender 4 níveis do verdadeiro movimento profético? Porque, querido, isso é uma regra da vida. Tudo da nossa vida são etapas. Ou em qualquer área da nossa vida, nós precisamos estabelecer processos, cumprir etapas da nossa vida. Com o movimento profético não é diferente. Nós precisamos entender as etapas para estarmos inseridos nesse movimento profético genuíno. Amém? Do contrário, se nós não formos pessoas processuais que se submetem aos processos, que respeitam os processos, nós vamos apenas desenvolver resultados aparentes e não permanentes. Amém? O que mais nós vemos na nossa geração são pessoas com resultados aparentes, compartilhando resultados aparentes de sua vida, porém não é algo que vai permanecer, não é algo que gera frutos dignos de arrependimento, não é algo que seus filhos vão poder dar continuidade, amém? Então uma geração extremamente profética, ela pensa numa conexão dos pais com os filhos. O que ela está fazendo agora, ela está fazendo base para que os seus filhos deem continuidade, amém? Então entenda, discerna isso. Se você está gastando o seu tempo, a sua juventude, a sua força, as suas finanças, é algo permanente a nível profético, ou é simplesmente algo aparente? Amém? Glória a Deus. Porque se nós não entendemos os 4 níveis do movimento verdadeiro profético, nós pensarmos apenas um nível, digamos, o dom profético. Ah, o profético, no meu entendimento, é só o dom de profecia, é só saber fluir no dom de profecia, e você não se adequar aos outros níveis, é muito perigoso, querido. É muito perigoso você pensar apenas algo que você acha que isso é o resultado de todo o movimento profético. Isso é muito perigoso. Perigoso ao ponto de você correr o risco de se tornar um falso profeta, estar inserido num falso movimento profético. E o maior exemplo do falso profético na Bíblia, o maior exemplo de um falso profeta na Bíblia é Balaão. Se você estudar a vida de Balaão, você vai entender que ele é o maior exemplo de um falso profeta na Bíblia. Porém, algo que conflita muito na mente, ele era um exemplo de falso profeta, porém não errou nenhuma profecia. A Bíblia diz que Deus falava através da boca de Balaão. Porém, o mesmo Deus que falava através da boca de Balaão, ao qual ele não errava nenhuma profecia, também falou lá em Apocalipse 2,14: cuidem com a doutrina de Balaão. Ele orienta a igreja de Pérgamo: cuidem com a doutrina de Balaão. E o que é a doutrina de Balaão? Ela consiste, querido, em pessoas que usam de forma exímia os dons, porém elas criam ciladas no meio da igreja para seus irmãos, puxando tapete, falando mal, criando grupinhos, e também introduzem no meio da igreja a prostituição, a trabalhar para Deus por um pagamento, fazer para Deus mediante um pagamento, de inúmeras formas, pregando, cantando, servindo. Não, eu só vou fazer para Deus se houver algum benefício naquela igreja, algum benefício financeiro ou algum benefício de exposição no altar. Se não, eu saio fora. Então, normalmente
pessoas que estão contaminadas pela doutrina de Balaão, elas não permanecem em igrejas às quais elas não conseguem ter acesso ao altar e não conseguem ter algum benefício financeiro. Normalmente elas não permanecem, porque já se dobraram essa doutrina de prostituição. Amém? Então isso é muito perigoso se nós apenas entendermos que o movimento profético se resume a um dom de profetizar e acontecer. Não, eu profetizei e aconteceu, Deus honrou a minha palavra, eu estou inserido no verdadeiro profético. Isso é muito perigoso, porque no meio da igreja também existem os idólatras de dons, pessoas que ao você manifestar um dom e acontecer, essas pessoas automaticamente, por maturidade, a maioria, começam a idolatrar você. Não, você tem um dom de Deus, Deus te usou. Uau! E aquilo começa a inflar o ego da pessoa. Ah, Deus me usa. E muitas das vezes a casa está em desordem, o pau quebrou em casa, os filhos não são sujeitos a ele. Está tudo do avesso em casa, mas na igreja profetizou e aconteceu. Cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado com isso. Tem uma coisa muito séria sobre os dons aqui. Algo muito sério. Muitas pessoas que vão funcionar nos dons e serão usadas por Deus para a manifestação dos dons, Deus também vai mandar elas para o inferno. Muitas pessoas. Ah, mas eu fui usado por Deus. Como assim eu vou para o inferno? Não é. Você ser usado por Deus não é garantia nenhuma de ir para o céu. A sua garantia de ir para o céu é aceitar Jesus, entender o sacrifício da cruz, reconhecer Ele como Senhor e Salvador e lutar pela sua salvação. Uma vez salvo, sempre salvo. Será? E que Paulo nos orienta a lutar pela nossa salvação. Entenda isso, querido. No início ao fim da sua conversão, você precisa lutar pela sua salvação, para que você não venha perder a sua coroa naquele dia. Amém? Glória a Deus. Então, ser usado por Deus não é garantia de salvação eterna. Não é garantia nenhuma que Deus está te aprovando. Amém? Romanos 11, 29, se você quiser abrir. Romanos 11, 29 diz algo muito relevante sobre os dons e sobre o chamado de Deus. Eu tenho esse texto como um mantra na minha vida, como algo assim, né? Se possível, eu vou até pendurar na parede do meu quarto. Romanos 11, 29 diz o seguinte: pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. O que isso quer dizer, querido? Dons e chamados são irrevogáveis. O que é o termo irrevogável? Vou resumir para você: é alguém te dar algo e não pedir de volta. Com dons que você recebeu na sua vida, na sua caminhada com Deus, por imposição de mãos, você pode receber um dom. Você também pode receber um dom pedindo a Deus. Pai, eu quero um dom, me dá esse dom. Ele é Pai. Se pedir pão, eu não vou te dar pedra. Então os dons que você recebe da parte do Senhor sobre a sua vida são presentes da parte do Senhor. Se Ele te deu uma vez, Ele nunca vai retirar de você. Esse é o caráter de Deus. O que Ele te dá, Ele não te retira. É isso que é o termo irrevogável. Amém? Então significa que Deus Ele pode te usar nos dons sem estar te aprovando. E também, no fim, Ele pode te condenar. Esse é o caráter de Deus, querido. A minha vontade hoje, sinceramente, não era falar sobre isso, porque isso é um assunto muito pesado, né? Pô, a pessoa acorda de manhã e já leva uma chapuletada dessa. Minha vontade hoje, querido, é poder falar mais sobre os dons, sobre como usar os dons, como manifestar o dom, orar pela sua vida. Amém? Essa é a minha vontade. Mas durante
durante a semana o Senhor compartilhou no meu coração. Fundamentos do verdadeiro movimento profético. Fundamentos. Dons. Falar sobre dons, ensinar sobre dons é algo que está aparecendo, que vai aparecer, que você vai manifestar. Amém? É algo aparente. Fundamentos é algo que não aparece. Você não tem como expor um fundamento. Amém? Porém é o que sustenta tudo. Quanto maiores forem os fundamentos na sua vida, maior será a edificação de Deus sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Você sabe quanto tempo demora para que os fundamentos de um edifício de muitos andares seja concluído? Até mesmo anos. Dependendo da altura, temos um engenheiro aqui, Júlio, dependendo da altura do edifício, os fundamentos, aquilo que não aparece, demora anos para ser feito. Então somos nós que escolhemos qual o nível da edificação de Deus em nossas vidas. Se uma cabaninha de palha, sem fundamento nenhum, ou se é um edifício. E consequentemente, se você escolher um edifício, Deus vai te aprofundar cada vez mais nos fundamentos. Mas eu te digo, no edifício cabem centenas de pessoas, até mesmo milhares de pessoas. Então Deus ele quer te aprofundar nos fundamentos para edificar um edifício na sua vida que centenas e milhares de pessoas sejam alcançadas. Amém? Glória a Deus. Porém, se você não estabelecer os fundamentos adequados na sua vida, ou se você não estabelecer fundamento nenhum e construir uma cabaninha de palha, nem a sua casa será alcançada. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então agora, depois dessa introdução, eu quero começar a falar sobre os 4 fundamentos do movimento profético. Amém? O primeiro deles é o fundamento dos 3 altares. O fundamento dos 3 altares, querido, é essencial para você desenvolver qualquer dom ministerial ao qual você tem inclinação. Ah, pastor, eu tenho inclinação ao dom ministerial de ser um apóstolo. Fundamento dos 3 altares. Ah, pastor, eu tenho uma inclinação, Deus me falou que eu vou ser um profeta das nações. Fundamento dos 3 altares. Ah, pastor, Deus me disse que você é um pastor na igreja, um pastor de ofício. Fundamento dos 3 altares. Deus me disse que você é um evangelista, um mestre. Fundamento dos 3 altares. É a base para que você consiga começar a desenvolver qualquer ministério, qualquer dom ministerial na igreja. Amém? E por que fundamento dos 3 altares? Porque você precisa entender esses 3 altares na sua vida. Porque Deus, ele se manifesta por altares. Deus, ele é atraído pela sua vida. No Antigo Testamento inteiro, se você for analisar, Deus era atraído após alguém edificar um altar a ele. Aí Deus vinha, consumia os sacrifícios, vinha com fogo na maioria das vezes. Então Deus, ele é atraído pelos altares. Se ele fazia isso no Antigo Testamento, hoje ele faz novamente. No Antigo Testamento ele era atraído por altares com pedras edificadas, com lenha, com sacrifícios de animais. É isso que atrai o Senhor. Hoje em dia, quem são essas pedras? Nós somos as pedras vivas e nós que edificamos esses altares espirituais onde o Senhor vem habitar. Amém? Então o Senhor, ele é atraído para a nossa vida através dos altares que nós estabelecemos. Em contrapartida, o diabo também é atraído para a nossa vida através dos altares que nós estabelecemos. Amém? O diabo é um imitador de Deus. Sempre foi, sempre será. Então, o primeiro altar desses 3 altares, para você entender, é o altar do secreto. Nós, como igreja, precisamos estabelecer o altar do secreto, o altar do quarto, o altar de Mateus 6,6. O que diz Mateus 6,6? Porém tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta, e o teu Pai que já está no secreto vai ouvir a sua oração e te recompensará. Então esse é o primeiro altar da nossa vida, o nosso quarto, o nosso secreto.
necessariamente um quarto, mas é um ambiente onde é só você e Deus, querido. Entenda isso. Amém? Entenda esse princípio do primeiro altar. O quarto, ele representa a intimidade com Deus. É o seu momento de devocional, o seu momento de oração, o seu momento de meditação, o seu momento de adoração, o seu momento de falar mal de pessoas. Sabe qual é o único momento que você tem para falar mal de alguém? É no seu quarto sozinho com o seu pai. Por quê? Porque Deus é a única pessoa que tem estrutura para te ouvir falar sobre mal de alguém. Entenda isso. Isso é um princípio poderoso. A sua esposa, muitas vezes, o seu marido não vai ter estrutura para te ouvir falando mal de alguém. Os seus amigos, os seus irmãos, o seu pastor também não. Por quê? Porque eles não foram feitos para isso. Isso é pecado. Mas Deus, no seu quarto, o seu pai, ele tem total estrutura para te ouvir, desabafar sobre uma pessoa. Dizer, pai, eu não consigo mais andar com aquela pessoa, eu não consigo mais aceitar o jeito dela, ela faz isso e aquilo, eu não aguento mais. Aí o Senhor, com a estrutura que Ele tem, Ele vai conseguir, querido, te trazer a graça necessária, um jugo suave e leve, vai te fazer, como você foi verdadeiro com Ele, vai te fazer conseguir suportar mais aquela pessoa, vai gerar em você um amor que antes você não tinha. E se você não gosta de uma pessoa, se você fala mal dela para Deus no quarto, é porque você não tem um amor desenvolvido sobre ela, então Deus vai te fazer amar mais ela. Deus vai gerar mais amor no seu coração para com aquela pessoa. E com certeza você entrou no quarto e desabafou sobre ela, você vai sair orando por ela. Amém? Essa é a ideia. Glória a Deus. Então o quarto, querido, é o nosso primeiro altar, onde nós oramos, meditamos, adoramos, desabafamos com quem tem estrutura para nos ouvir. É o seu tempo com Deus. E se é o seu tempo com Deus, não macule esse tempo. Como que eu maculo o meu tempo a sós com Deus? Quando eu coloco alguém, um filho, um parente, uma esposa, um marido, nesse tempo, eu estou maculando meu tempo com Deus. Que intimidade é essa? Não existe intimidade. Ou é você e Deus, ou não é intimidade. Amém? Porém você tem que, para você não macular esse tempo, você tem que ser estratégico. Você tem que destinar um tempo para esse ambiente. Você tem que destinar um ambiente adequado. No meu caso, eu transformei uma lavanderia lá em casa num quartinho de oração. Ela só cabia naquele quartinho de oração. Foi feito exatamente para isso, para me orar. Para mim ter meu tempo eu a sós com Deus. Se você não consegue fazer isso aqui no cômodo da sua casa, tenha um acordo com a sua família. Tenha acordo com o seu marido, tenha um acordo com a sua esposa. Dizer, eu preciso me trancar no nosso quarto. Me ajude a permanecer aqui sozinho. Me ajude a permanecer nesse momento de intimidade, eu e Deus. Né? Tenha esse acordo, principalmente com o seu cônjuge. Depois ele vai te ajudar a fazer a mesma coisa. Amém? Mas é muito importante você estabelecer esse altar na sua casa. Você e Deus. Esse é o primeiro altar. O segundo altar é o altar do leito conjugal. Isso é muito importante, querido. É um altar muito importante. É um altar onde você tem a intimidade com o seu cônjuge. Esse altar também não pode ser maculado. Amém? Porque Deus, Ele recebe a adoração através da intimidade de você com o seu cônjuge. Ali é um altar e Deus vem contemplar você com o seu cônjuge. Essa é a real. Essa é a realidade. Ele recebe a adoração através da intimidade do casal. Porém, essa adoração, essa intimidade não pode ser maculada. Precisa ser uma intimidade santa. Amém? Glória a Deus. Para mais detalhes, né? Faça o curso Casados para Sempre. As vagas estão abertas aí. Procure o pastor Frontera, pastor Adelaide, você vai entender como não macular o seu leito. Amém? Para que Deus possa vir no seu leito. Você com o seu cônjuge.
Terceiro altar, querido, na nossa casa é a nossa mesa. A nossa mesa é um altar extremamente poderoso na nossa casa. É a nossa mesa. Nossa mesa, ela se resume a sentar com a nossa família. Ali na mesa nós conversamos, nós abrimos o coração, marido com esposa, marido com filhos, esposa com marido, assim vai. Nós abrimos nosso coração para a nossa família, nós nos aconselhamos, nós aconselhamos a nossa família, nós repreendemos e somos repreendidos na mesa. Amém? E aonde também nós fazemos as refeições, onde nós abençoamos o alimento e rendemos graças a Deus. Então não macule o altar da mesa, não macule esse altar também. Porque todo altar que é maculado, Deus não vem receber a adoração. Como que eu maculo o altar da mesa? Compartilhando a mesa com fariseus. Na Escritura você vai ler que Jesus comia com pecadores. Jesus comia com pecadores na mesa, amém? Porém você nunca vai achar que ele comia com fariseus hipócritas. Quem são os fariseus hipócritas nos nossos dias? Pessoas da igreja, crentes, que têm uma aparência de piedade, mas no fundo é só aparência. Amém? Vivem de aparência. Com isso você não compartilha a sua mesa. Você evita compartilhar a sua mesa. Amém? Aí você não macula a sua mesa. Ah, pastor, então eu não posso sentar com 5 pessoas nunca. Para orientar para admoestar, mas ó querido, você precisa mudar. Ó querido, não é por aí. Amém? Glória a Deus. Então esses, queridos, são os 3 altares que estabelecem o primeiro fundamento do verdadeiro profético, do verdadeiro movimento profético. Amém? Primeiro e mais importante. Glória a Deus. Agora o segundo fundamento dos 4 é quando você começa a desenvolver os dons que você recebeu. Quando você começa a multiplicar seus talentos, seus dons. Então você começa a ser inserido no verdadeiro movimento profético, a usar os dons da maneira correta. Dons que você recebeu por seus irmãos, por pedir a Deus, os presentes que Deus te deu. Então os dons que estão mais relacionados ao movimento profético verdadeiro nos nossos dias é o dom de profecia. Qual é a função do dom de profecia na igreja? Edificar, exortar e consolar. A profecia no meio da igreja não é para apontar o pecado do irmão, não é para envergonhar o irmão, não, querido. Muito pelo contrário, você faz isso no secreto com ele. Se você precisa apontar um erro do seu irmão, chame ele no secreto. Querido, vamos conversar aqui no cantinho. Não envergonhe seu irmão. Amém? A profecia ela tem a função de edificar. O que é edificar? Ela constrói uma realidade celestial na sua vida. O profético entende os céus, entende que precisa liberar sobre a sua vida e constrói uma realidade celestial na sua vida. Ele edifica essa realidade através da profecia. Ele edifica uma realidade. E após edificar essa realidade e compartilhar ela com você, existe um momento do exortar. E querido, exortar não é nada a ver com aquilo que nós entendemos. Exortar não é xingar ninguém. O original ali, exortar, é promover, é levantar a pessoa, é potencializar ela. A partir do momento que você liberou algo dos céus, e você edificou uma realidade sobre a vida dela, agora você vai impulsioná-la, exortá-la a cumprir o que foi dito. Amém? Isso é o exortar. E aí depois, a terceira característica da profecia é o consolo. O que é o consolo? É quando muitas vezes nós estamos nos desviando da palavra que nos foi liberada, aí vem a mesma pessoa ou alguém usado por Deus e diz: ô querido, volta
se alinha àquilo que foi liberado sobre sua vida. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar mediante a sua vontade de querer mudar. Esse é o consolo da palavra profética. Amém, querido? Então, a palavra profética não tem nada a ver com apontar pecado de ninguém. Não tem nada a ver de ir para a internet e dizer, um pecador aí no momento. Não, querido. Pelo amor de Deus. Não faça isso. Outro dom que está relacionado ao movimento profético verdadeiro é o dom de palavra de conhecimento, que consiste em você receber uma palavra de sabedoria, de revelação sobre alguém, sobre um ambiente, e liberar aquela palavra dos céus. E através de você liberar uma palavra de sabedoria, a fé da pessoa e do ambiente, ela é ativada e os milagres acontecem. Amém? Todo e qualquer milagre na nossa vida, querido, acontece mediante a ativação da nossa fé. Glória a Deus. Então a palavra de conhecimento, ela tem essa função. Outro dom que está relacionado ao movimento profético verdadeiro é o dom de discernimento de espíritos. Amém? Muito comum a gente ver um grupo de intercessão da igreja, eles são detentores do dom de discernimento de espírito, não é assim? É eles que dizem o que é demônio, o que não é assim. Não funciona assim. Não, Deus não tem exclusividade com nenhum grupinho na igreja. Amém? Então o dom de discernimento de espíritos, ele é muito mais profundo do que ver demônio ou não ver demônio. Dizer se é de Deus ou não é. O dom de discernimento de espírito, ele discerne o espírito das escrituras. Ele discerne a revelação por trás das escrituras. A maioria do que Deus quer dizer na sua palavra não está explicitamente dito. É preciso nós discernirmos o espírito da escritura, o que está por trás, a revelação espiritual daquilo, amém? O dom de discernimento nos ajuda nisso. O dom de discernimento de espíritos, ele discerne a voz de Deus. Ele consegue entender se uma voz vem de Deus ou é uma voz de Deus, ou é uma voz humana, ou é uma voz do diabo, ou é uma voz da nossa alma, né? Tem a ver com a alma. Então o discernimento de espíritos, ele tem esse radar para discernir a voz dos céus, a voz da nossa alma e a voz das trevas. Amém? Então, o discernimento de espíritos, querido, é um dom tão importante nos nossos dias, um dos mais importantes para nós discernirmos o verdadeiro hoje em dia do falso. Não é só correr atrás de demônio na igreja, senão você se torna um Van Helsing, né? Correndo atrás do capeta. Não é isso, né? Não é isso. Nem tudo é demônio, entenda isso. Uma coisa que precisa ficar bem difundida na sua mente: nem tudo é demônio. Existem doenças congênitas que se desenvolvem na nossa vida, ou que nós já nascemos com ela. O diabo só faz de se aproveitar disso para potencializar isso. Entenda isso, nem tudo é demônio, querido. Às vezes a pessoa ela sofre com uma bipolaridade, ou ela sofre com uma depressão profunda, ou ela sofre de uma crise de ansiedade. Como é que ela vai resolver isso? Não é só na igreja, não é só com o pastor, é com o médico também, é com o tratamento também, querido. Amém? Então, às vezes não é demônio, às vezes é falta de hormônio, da hormônio. Às vezes não é demônio, é falta de hormônio e também falta de alguma vitamina. A principal causa da depressão de uma pessoa é a falta de uma vitamina, que eu esqueci o nome agora. Isso já está muito bem difundido. Amém? Glória a Deus. Então às vezes não é demônio, é hormônio. A terceira fase do profético, para que você entenda, o terceiro pilar do verdadeiro profético verdadeiro, aí nós entramos no ministério profético. Essa é a terceira fase, o ministério profético. Quando nós começamos a desenvolver essa terceira fase do ministério profético, é quando nós já estamos fundamentados nos 3 altares que eu passei, quarto, leito, mesa. Quando nós estamos já desenvolvidos nos dons que Deus deu a nós, como por
presente, ao ponto de ensinar pessoas a se desenvolverem nesses dons, aí sim nós estamos aptos a sermos inseridos ao ministério profético. Amém? E no ministério profético, ali nós também temos a incumbência de treinar pessoas, os dons do seu chamado, apontar a direção profética de Deus para a sua vida. São características do ministério profético. Direcionar vidas, porém, é a partir da nossa vida. Não tem como você direcionar a vida de alguém se você não estiver caminhando na direção certa, se a sua casa não estiver caminhando na direção certa. Entenda, você não estará apto para direcionar quem quer que seja. Começa a direcionar pessoas através de direcionar a sua vida. E muitas das vezes você não vai precisar nem perder muito tempo falando. A pessoa vai olhar para você, vai olhar para a sua vida, vai olhar para o seu casamento, vai olhar para a sua vida ministerial e automaticamente ela vai te ter como uma referência e vai se alinhar automaticamente. As palavras não serão tão necessárias. Aí inicia o ministério profético, quando você alinha pessoas, não muito pelo falar, mas pela sua vida, amém? Por você já estar inserido, já está em cumprimento das profecias para o seu tempo, pessoas são arrastadas por esse exemplo. Glória a Deus. Então o ministério profético ele não aponta pecados, ele aponta destinos proféticos. Glória a Deus. Porque quando João Batista saiu da configuração de apontar o destino para uma geração e passou a apontar o pecado do rei, o que aconteceu? Primeiro ele ficou confuso, ficou preso e depois perdeu a cabeça. Então esse é um processo de quem sai de um lugar de apontar destinos proféticos e entra no lugar de apontar pecados pessoais. Ele passa a entrar num cativeiro, ficar confuso e por fim perde a cabeça. E existem muitos hoje no meio da igreja intitulados profetas dessa geração que estão nessa fase, por apontarem apenas o pecado dos irmãos na internet, o pecado dos pastores na internet, por gritarem o pecado dos pastores, dos seus irmãos na internet, estão em cativeiros, estão confusos e já perderam a cabeça há muito tempo. A cabeça representa a autoridade. Num contexto profético, representa a perda de uma autoridade profética. Muitos estão fazendo isso no meio da igreja, com igrejas extremamente grandes na nação. São pessoas que falam muito alto, porém não reproduzem a voz do alto. Amém? Glória a Deus. Cuide disso, querido. Discirna quem é o verdadeiro do falso. Quem está desenvolvendo o verdadeiro ministério profético, quem está desenvolvendo mais a sua página ou a sua igreja que qualquer outra coisa. Quarto e último fundamento do verdadeiro movimento profético, querido, é o ofício profético, ou ofício de profeta. Que é quando uma pessoa já passou pelos processos, ela já está fundamentada no seu quarto, no seu leito, na sua mesa. É quando ela já está fundamentada e madura no exercício dos dons, já está orientando pessoas acerca dos dons, já está apontando a direção profética sobre a vida de pessoas, já está treinando pessoas. Aí então, a partir disso, ela se insere automaticamente no dom profético, no ofício profético. Amém? Então o ofício de profeta não consiste em apenas profetizar, mas em se tornar uma profecia. Isso é muito importante, essa é a chave para você entender sobre o ofício profético. O ofício profético não é profetizar apenas, não é treinar pessoas apenas, não é apontar a direção de pessoas ou de comunidades apenas, querido. É se tornar, é encarnar as profecias para o seu tempo. Amém? Esse foi o nível que
João Batista atingiu. João Batista atingiu o nível de um profeta de ofício quando ele encarnou a profecia do seu tempo. Quando ele encarnou Isaías 43. O que diz lá em Isaías 43? Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Então essa é a profecia que João Batista ele encarnou. Ele era uma voz que clamava no deserto, conforme Isaías 40 diz. E naquela época era muito comum que os empregados do rei, numa viagem, alguns dos seus empregados fossem à frente da comitiva, da carruagem, e averiguavam se a rua estava ok para que a carruagem, a comitiva passasse, se não tinha nenhum buraco, se não tinha nenhum entulho, nenhum galho. Pois se tivesse, o que eles faziam? Removiam os entulhos, tapavam os buracos, aplainavam, para que a comitiva do rei pudesse passar sem nenhum problema. Foi exatamente isso que João Batista fez. Ele veio na frente do rei Jesus, preparou o caminho para o rei Jesus, aplainou o caminho para o rei Jesus. Ao preparar o caminho para Jesus, João Batista, ele preparou 9 dos 12 discípulos de Jesus. Ele preparou as multidões que depois seguiram Jesus. Todos passaram pelo batismo de João. Todas aquelas multidões que você vê nas Escrituras que caminhavam atrás de Jesus, praticamente todos foram batizados por João Batista. Então ele preparou uma geração para que o Messias pudesse vir e pudesse iniciar o seu ministério na terra, o Rei Jesus. Então depois de João Batista entra em cena quem é o ministério mais poderoso que já existiu na terra, o ministério de Jesus Cristo, o profeta mais poderoso que já existiu na terra. Querido, o próprio Moisés fala sobre Jesus. Ele diz: hoje eu falo como profeta para vocês, porém no futuro virá um profeta assim como eu, e falará a eles, vocês ouçam. O que Moisés estava dizendo? Eu recebi a lei, a Torá do Senhor no monte, me ouçam. Porém, virá um profeta assim como eu, e ele receberá uma nova lei, uma nova configuração. A eles vocês devem ouvir. Qual é a configuração da nova aliança, do Novo Testamento? Qual é a lei? É o que Jesus pregou no Sermão do Monte. Todo o Sermão do Monte é a nova configuração para a graça, é a nova lei instituída por Jesus. Amém? Estude o Sermão do Monte. Essa é a nova lei, esse é o novo pacto. Amém? Então, depois de João Batista entra em cena o ministério de Jesus, que atinge nível de profeta de ofício, que não apenas profetizava, mas encarnou as profecias a seu respeito. Jesus ele encarnou mais de 300 profecias a seu respeito, como nós falamos antes. Vou te citar algumas dessas 300. A primeira, o Messias falaria como uma mensagem de graça, Salmos 45:2. O Messias seria como um cordeiro de sacrifício, Gênesis 22:8. O Messias seria sacrificado no mesmo monte onde Deus testou Abraão, Gênesis 22:14. O Messias seria crucificado, Salmos 22:14. Nenhum dos seus ossos
seria quebrado. Êxodo 12:46. O corpo do Messias não permanecerá no madeiro, certamente será enterrado no mesmo dia e será feito maldito para redimir o homem. Deuteronômio 21:23. O Messias padeceria ao reconciliar os homens com Deus. Gênesis 3:15. O Messias abençoaria todas as nações. Gênesis 22:18. O Messias ascenderia ao céu, levando cativo o cativeiro e daria dons aos homens. Salmos 68:18. O trono do Messias será perpétuo. Salmos 45:6. Aleluia! Glórias a Deus. Jesus encarnou todas essas profecias a seu respeito. Amém? Então a minha intenção hoje com essa pregação é deixar claro para você que nós, como igreja, nós podemos também encarnar profecia. Assim como João Batista, assim como Jesus encarnou, assim como João Batista e Jesus deram forma a profecias, nós também como igreja nós podemos dar forma a profecias. Porém, se nós não estabelecermos em nossa vida as 3 etapas do profético que eu passei para você, se estabelecermos os 3 altares alinhados em nossa vida, secreto, leito e mesa, sem a maturidade do exercício dos dons, com a intimidade com Jesus, sem instruirmos pessoas apontando o seu destino profético a partir da nossa vida, da nossa casa, querido, sem isso, sem essas etapas, nós estaremos correndo um risco, estaremos muito sujeitos de darmos forma a profecias, de encarnarmos profecias negativas. Entenda isso. Entenda que nós vamos encarnar profecias de um jeito ou de outro, ou positivas ou negativas. Porém, sem os processos que eu te falei até agora, tudo nos empurrará para darmos forma a profecias negativas. Aí você pode dizer, como assim, pastor? Como assim eu vou dar forma? Eu posso dar forma a profecias negativas? Eu posso encarnar profecias negativas? Como assim? Não estou entendendo. Te explico. Uma das principais profecias negativas, querido, da Bíblia é Mateus 7, 22 e 23. Abra comigo, Mateus 7, 22. Isso é uma das principais profecias negativas, que se nós não estivermos fundamentados nos níveis do verdadeiro movimento profético, nós podemos dar forma. Mateus 7, 22. Em Mateus 7, 22 é o próprio Jesus profetizando. Querido, é o próprio Deus que está profetizando ali. Não tem erro, não tem como não acontecer. Amém? Diz assim a profecia: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa, querido, é uma das principais profecias negativas que muitos podem dar forma no meio da igreja. Querido, eu não quero aqui ser juiz e dizer quem que vai para o céu e quem que vai para o inferno. Isso não compete a mim. Amém? Quem define isso é Deus. Mas estudando essa profecia, e por entender sobre iniquidade, querido, entender que a iniquidade ela é uma prática pecaminosa, consciente e abominável aos olhos de Deus. Por entender isso, querido, tudo indica que as pessoas citadas nessa profecia, citadas por Jesus, vão para o inferno. Tudo indica. Tudo indica, querido. E eu não quero correr o risco de pagar para alguém. Amém?
acabamos de ler, essa profecia ela retrata exatamente o que nós falamos até agora. Retrata fortemente parte do que nós falamos até agora. Jesus deixa claro que sem o fundamento da intimidade com Ele, sem nos relacionarmos com Ele, no secreto principalmente, nós não estaremos aptos a usar os seus dons. E se usarmos, isso pode custar muito caro. É o que nós falamos. A inteligência espiritual, ela não paga para ver. Amém? Ela faz o que está escrito. Essa é uma inteligência que nós devemos desenvolver. Amém? O diabo, as trevas sempre vão te induzir a pagar para ver. Não, isso aí não tem nada a ver, pastor. História de dar forma, profecia, não tem nada a ver. Então o ministério de Jesus não tem nada a ver. Que foi o que ele mais fez, que ele dar forma a profecias. Aí você diz, eu sou parecido com Jesus, Jesus é o meu modelo, é a minha referência, eu vou imitar Jesus e não cumpro profecia nenhuma. Nada a ver, é um demônio, nunca se esqueça disso. É um dos principais demônios dos nossos dias, nada a ver. Não tem nada a ver, pastor. Outra profecia negativa que nós, pela negligência, pela falta de fundamentos, podemos dar forma é Mateus 24, 38. Abra comigo, Mateus 24, 38. Novamente, o próprio Jesus está profetizando. Redobre sua atenção quando o próprio Deus profetiza na sua palavra. Amém? Redobre. Estude aquilo. Muitas Bíblias, quando Deus fala, quando Jesus fala, está em vermelho. Para quê? Para você redobrar a atenção, porque é o próprio Deus que está falando. Amém? Diz assim a profecia de Mateus 24, 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois num campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Para que você entenda essa profecia comigo ali, a expressão comiam, bebiam e davam-se em casamento, o que isso significa? Muito simples, querido. Pessoas que vivem como se Deus não existisse. Pessoas sem compromisso com Deus e com a sua obra. Apenas compromisso com suas próprias vontades, com suas próprias necessidades, com seu próprio ventre. Casavam-se, davam-se em casamento. O que isso significa? Sinaliza pessoas que não valorizam nenhum tipo de aliança na vida. Nenhum tipo de aliança a pessoa valoriza. Ela muda de cônjuge, muda de amizade, muda de emprego, muda de irmãos na fé, muda de igreja e de pastor, como se mudasse de camisa. Casavam-se, davam-se em casamento, pessoa que não valoriza alianças. E me diz uma coisa, querido, o que uma pessoa desse tipo vai estabelecer na sua vida? Que só pensa em si, que não valoriza nenhum tipo de aliança? Nada. Ela não vai estabelecer nada na sua vida. E no fim das contas, a única coisa que ela vai estabelecer no fim da sua vida é dar cumprimento a uma profecia negativa, dar forma a uma profecia negativa. Esse é o fim desse tipo de pessoa. Amém? Glória a Deus. Eu sei que a palavra está um pouco dura essa manhã, mas aí a chuva vem para dar uma amenizada, né? Não amolece.
o refresco. Falei que o apóstolo Alejandro falou semana passada: eu só falo o que eu ouço Deus falar, eu só repito o que eu ouvi de Deus. Isso aí, amém? Aleluia. Agora, para finalizar, eu queria te trazer algumas profecias positivas que, ao nos submetermos aos processos, nós vamos dar cumprimento. Amém? Glória a Deus. Então, as pessoas que se submeterem, querido, aos 3 altares: secreto, leito, mesa, as pessoas que estabelecerem intimidade com Jesus para o exercício dos dons, que apontarem a direção para a igreja a partir de suas casas, as pessoas que instruírem pessoas, essas pessoas vão dar forma a profecias positivas. Uma delas é Malaquias 4, abra comigo. Malaquias 4, querido, é uma profecia positiva. Malaquias 4, do 5 ao 6. Último livro do Antigo Testamento, antes de Mateus. Diz assim a profecia: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O que significa essa profecia, querido? Significa que o verdadeiro profético será um elo de ligação conectando gerações, honrando os marcos antigos passados e servindo como base para a próxima geração, para que dê continuidade à mesma missão dada por Deus. Então, ao nos fundamentarmos no verdadeiro movimento profético, nós vamos dar cumprimento a essa profecia. Nós vamos ser uma geração que conecta os antepassados, os marcos antigos, os ensinamentos passados e cria bases para que nossos filhos possam dar cumprimento às profecias. Amém? Outra profecia que pessoas fundamentadas no verdadeiro movimento profético vão dar forma: Joel 2:28, abra comigo. Joel 2:28 é um dos profetas menores. É uma profecia que iniciou no nascimento da igreja. A profecia de Joel 2:28 inicia quando Pedro faz um simples sermão após a descida do Espírito Santo em Pentecostes, e a partir desse sermão simples, 3.000 almas se convertem. E ele diz que a profecia de Joel 2:28 estaria iniciando naquele momento, que o derramar do Espírito sobre toda a carne estaria iniciando naquele momento. Então a igreja naquele momento, os discípulos, os 120 e aqueles 3.000 que se converteram, estavam dando forma a Joel 2:28, e essa profecia se estende até os dias de hoje. Amém? Diz assim a profecia: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens visões. Então se trata de uma geração que foi incendiada pelo Espírito Santo, e houve um derramar do Espírito Santo, e que essa geração se move num movimento profético genuíno, através de profecia, de sonho, de visões, edificando e ativando a fé da sua geração.
Amém? Outra profecia que pessoas do verdadeiro movimento profético vão dar forma. Mateus 5,11, abra comigo. Mateus 5,11 diz assim o texto, diz assim a profecia: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo dizerem todo mal contra vós. Jesus está profetizando o que pessoas do verdadeiro movimento profético iriam passar. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Aleluia! E para finalizar, querido, abra comigo Mateus 25:34. Uma última profecia, a qual nós, como igreja, fazendo parte do verdadeiro movimento profético, vamos dar forma. Amém? Mateus 25:34 diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia! Se coloque de pé comigo, querido. Se coloque de pé comigo, vamos orar intensamente agora por tudo que foi ministrado aqui hoje. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo, não permita que essa semente morra nos corações. Não permita que essa semente morra nas mentes. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Espírito da profecia, nós te pedimos, Espírito profético, gere em nós o cumprimento das profecias necessárias para o nosso tempo. Nos dê o discernimento para que possamos cumprir as profecias positivas para o nosso tempo. Em nome de Jesus, alinhe a igreja num cumprimento profético para esses dias. Nós te pedimos em nome de Jesus que não venhamos a dar um cumprimento profético a profecias negativas, não. Que venhamos a nos fundamentar nesses dias, que venhamos a seguir os processos necessários do verdadeiro movimento profético, que venhamos a alinhar nossas casas, alinhar a nossa vida, alinhar o nosso tempo de intimidade com Deus. Sim, Pai, que venhamos a nos desenvolver nos dons que o Senhor confiou a nós, Pai, que venhamos a multiplicar os dons e os talentos confiados a nós, Pai, que venhamos a exercer os dons em benefício da tua igreja, em benefício do mundo, Pai. Pai, em nome de Jesus, que seja liberado sobre os meus irmãos os dons proféticos aqui hoje, que seja liberado o dom de profecia aqui hoje, em nome de Jesus, Pai, que seja liberado o dom de discernimento de espíritos aqui hoje, em nome de Jesus, Pai, que seja liberado sobre os meus irmãos a maturidade necessária para o desenvolvimento dos dons, Pai. Pai, que essa casa seja uma casa de alinhamento profético nessa cidade, de alinhamento profético nesse estado. Nós te pedimos, Senhor, que sejamos um farol em meio a essa geração corrompida, Senhor. Que sejamos um farol, não com nossas palavras ou com nossos vídeos no YouTube, no Instagram, no Facebook, não, mas com nossas vidas. Que sejamos um farol direcionando vidas, com nossas vidas, com nossa família, com o nosso casamento, com nossos filhos, com o nosso ministério, Pai.
profeticamente, derramar